Um outro assunto que me traz aqui é falar um pouco sobre a reforma na Previdência. Então, o governo está avançando nas medidas que considero contra o povo. Ontem foi votada em segundo turno na Câmara dos Deputados a PEC 241, que é a PEC que congela os gastos com saúde, educação e assistência social, que me parece ser muito ruim para esses setores, e que agora, em seguindo um passo seguinte, o governo vai pretender fazer uma reforma na Previdência. O governo até ensaiou fazer um diálogo com algumas centrais sindicais, que apresentaram algumas propostas, algumas sugestões. E eu vou me deter um pouco para falar sobre quais são as propostas que as centrais sindicais que se reuniram ou que discutiram com o governo apresentaram, que vão no rumo exatamente contrário ao que o governo pretende fazer, que é aumentar a idade da aposentadoria, aumentar a contribuição dos servidores e, na verdade, propor somente medidas que penalizam os trabalhadores e que poderiam não ser adotadas e o problema ser resolvido por outro caminho. Então, minha fala vai no sentido de provar, a partir das sugestões das centrais sindicais, que isso é possível. E alertar para uma situação que pode ocorrer com essa elevação da idade da aposentadoria. Estou aqui com matéria também de um jornal que, via de regra, faz matérias que são importantes do ponto de vista da economia e bem fundamentadas, e que diz que no Nordeste, pelo menos em 19 cidades que foram identificadas, se a regra da aposentadoria da idade mudar, nessa cidade as pessoas não teriam tempo de se aposentar, porque a expectativa de vida lá gira em torno dos 65 anos. Ou seja, quando as pessoas forem se aposentar nesse município, nessas 19 cidades identificadas, e devem ocorrer outras, pouco tempo teriam para viver das suas aposentadorias, porque já estariam no limite da sua expectativa de vida. Na continuação da matéria, aqueles que no governo defendem essa mudança da idade até falam em mudar o critério de cálculo da idade da expectativa de vida, para poder obter um índice melhor e assim justificar a mudança da idade da aposentadoria. No entanto, as diferenças e as discrepâncias nas regiões do nosso país e a situação ainda de pobreza extrema e de trabalho penoso em muitos municípios faz com que isso seja uma realidade. E muitos trabalhadores, pelas condições de vida que atravessam durante a sua existência, terminam por chegar ou não chegar a ter uma idade maior do que 65 anos. O que é que os sindicatos propõem, então, como medidas contrárias àquilo que o governo quer, que penaliza somente os trabalhadores? Primeiro, as centrais sindicais alertam que o orçamento da Previdência, quando ela fica exclusivamente vinculada à questão previdenciária, ele em muitas ocasiões chega a ser superavitário. Mas quando é colocada na conta da Previdência despesas que não são especificamente do orçamento previdenciário, esse balanço passa a ser negativo. Então, a primeira coisa seria tornar esse orçamento, ele de forma mais transparente, específico, clareando as despesas e as receitas e quais as medidas que precisam ser adotadas para que ele passe a ser superavitário e garanta o direito da aposentadoria como benefício social. A revisão das desonerações das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento é a primeira medida apresentada, então, pelas centrais sindicais, que são 9 no total. A revisão das isenções previdenciárias das entidades filantrópicas. E aqui, segundo os estudiosos que fizeram uma análise, somente de 2011 a 2014 se conseguiria mais 48 bilhões para a Previdência com o fim dessa isenção. Alienação de imóveis previdenciários, da Previdência Social e outros patrimônios em desuso por meio de leilão. Essa é uma medida de impacto a curto prazo, mas também não duradouro, porque uma vez feita essa alienação, isso aí se esgota com o tempo mas serve nesse momento inicial para ajudar a cobrir as despesas que existem no momento. O fim da aplicação da DRU
desvinculação das receitas da União sobre o orçamento da Seguridade Social. Isso com o intuito de clarear e saber realmente o que é despesa da Previdência e o que está sendo colocado na conta da Previdência, que necessariamente não cabe naquela rúbrica, naquela despesa. A criação do refis para a cobrança de 236 bilhões de dívidas ativas e recuperáveis da Previdência Social. Uma medida também a curto prazo e de impacto também limitado, mas que serve para fortalecer o caixa da Previdência Social. Melhorias na fiscalização da Previdência Social, por meio do aumento do número de fiscais em atividade e aperfeiçoamento da gestão e dos processos de fiscalização. Essa medida seria capaz de conseguir mais 47 bilhões para a Receita, provocando também um impacto muito positivo para que os recursos da Previdência possam vir a crescer. Essa fiscalização, ela realmente tem um impacto longo, um impacto duradouro, e vem ao encontro daquela tese dos que dizem que existe uma sonegação permanente e constante, e isso é fato, e que a correção dessa sonegação, ela certamente trará um impacto positivo para a Previdência tornar-se superavitária. A revisão das alíquotas da contribuição da Previdência Social ao setor de agronegócio. As empresas, pessoas jurídicas da agricultura, elas contribuem com 2,5% sobre a sua produção. E isso, quando vai para o agronegócio, aqueles que tratam da exportação, essa alíquota ela é dispensada. O cálculo que se faz é que essa contribuição sendo realizada, ela poderia conseguir mais 5,3 bilhões ano com a arrecadação extra, assim impactando de forma importante para reduzir qualquer déficit que ocorra na Previdência. Então, são empresas que são realmente fortes, que têm um grande capital e que terminam sendo isentas de fazer o seu papel social com 2,5% de contribuição, contra a contribuição aí do Estado de 22% e dos servidores de 11%, que o governo quer levar para 14%. A destinação à Seguridade e à Previdência das receitas físicas oriundas da regulamentação de bingos e jogos de azar em discussão no Congresso Nacional. Deputado, essa é uma proposta polêmica. Me permite uma parte? Pois não, deputado Hugo, só concluir essa frase aqui. Essa é uma proposta que é polêmica, existem setores que são contrários à regulamentação desses jogos, mas que a Receita, os pesquisadores imaginam que iria produzir mais 15 bilhões anos para a Previdência Social. A reforma da Previdência, na verdade, ela vem de longo tempo a duração desse debate. E começou, inclusive, lá no governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique começou a reforma da Previdência, o governo Lula também fez a reforma da Previdência, e outra vez esse tema é objeto de debate a nível nacional. Só para concluir, esse debate repercute nos estados que têm Previdência, porque também tem dificuldades, e nos municípios. Então o tema volta a ser pautado, e dessa vez a gente quer apresentar uma proposta concreta, mostrando que os recursos para bancar previdências, eles podem vir dos setores que são mais abastados da sociedade, daqueles que têm mais recursos e que pouco contribuem, e que ela precisa ser vista como uma forma de amparo social, sobretudo para aqueles trabalhadores desvalidos, daqueles que têm o trabalho precário, daqueles que são explorados no trabalho sem os seus direitos, portanto sem a carteira assinada, e que a partir da regulamentação desse trabalho e do aumento da contribuição de forma geral e da recuperação da produção no país, isso pode ser superado e a garantia desses direitos constitucionais podem ser assegurados. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, agradeço aí pelo tempo suplementar.